Tivemos ontem a participação do Glenn Greenwald, onde ele foi questionado numa roda de perguntas no Roda Viva. Você já deve Se você não conhece o Roda Viva, é interessante, é um programa bem legal. O convidado fica no centro, onde existe um círculo de pessoas, jornalistas, especialistas, enfim, que vão dando uma série de perguntas para essa pessoa. E o tema do Glenn Greenwald poderia ser colocado como vaza-jato e o que um jornalista pode fazer e o que ele não pode fazer. Eu vou ser bem sincero com você, eu entendo o intuito do Roda Viva e eu entendo também que naquele momento ali, inclusive em perguntas, em entrevista e tudo mais, não deve ser um bate-papo onde você levanta a bola para a pessoa cortar, tá? Sinceramente, eu entendo, pode existir esses momentos, não vejo por que não. Agora, se a entrevista vira só um levantar a bola para outra pessoa cortar, não faz sentido nenhum. Então, eu realmente espero que num Roda Viva, por exemplo, como é aquele programa, que o jornalista, o Glenn Greenwald no caso, seja muito questionado, que ele seja colocado na parede e fiquem perguntando ele, tentando colocar ele numa saia justa no sentido de buscar alguma coisa, algum furo de reportagem, ainda mais num cara que está envolvido com a Vaza Jato, que é esse arquivo que o The Intercept Brasil e o Glenn Greenwald receberam de uma série de conversas entre os procuradores da Lava Jato, Sérgio Moro e algumas outras figuras de interesse público importantes para a República, como por exemplo tem conversas com pessoas do Supremo que não vão ser divulgadas, como já foi falado, mas enfim, se você não sabe, só para situar, é aquilo que eu falei, a audiência é rotativa, então às vezes cai alguém aqui que nem sabe mais ou menos o que é a Vaza Jato, por incrível que pareça. Então, só para situar todo mundo, para a gente partir do mesmo ponto. Dito isso, falando que eu espero de verdade que seja um programa com perguntas e não coisas amigáveis. Nesse programa, se fosse, por exemplo, um Bolsonaro da vida e eleitores do Bolsonaro assistindo, provavelmente hoje estaria o YouTube cheio de vídeos dizendo mito, sei lá, Bolsonaro alguma coisa 2000 e sei lá quanto, porque ele teria destruído os entrevistadores ali, as pessoas que estavam fazendo as perguntas. Esse seria o caso se fosse uma figura como o Bolsonaro e os jornalistas naquele mesmo contexto, com aquelas mesmas perguntas e aquelas mesmas respostas. Para resumir, seria assim: foi constrangedor para quem estava perguntando, porque o Glenn se saiu muito bem. A questão aqui que eu fico me perguntando é como que está o jornalismo, como que anda o jornalismo brasileiro pelas perguntas. Eu de verdade não sei se algumas das perguntas que estavam sendo feitas ali eram mais para esclarecer alguns pontos para quem estava assistindo. Às vezes a maioria das perguntas é assim: eu sei qual é a resposta disso aqui, eu sei qual é o correto, eu sei o que deve ser feito, o que não deve ser feito, ainda assim eu vou perguntar porque o grande público não deve saber. Só que eu fico também me perguntando porque quando eles imaginam que o público não sabe, como foi feito numa série de vezes, eles dizem assim, só para explicar para o público que está assistindo, vai que tem alguém que não saiba ainda, e aí tem uma introdução para essa pergunta. Então eu não consigo imaginar que essas perguntas sejam feitas para responder questões possíveis de quem está assistindo. Eu entenderia se fosse uma pergunta ou outra, ou eu entenderia se a pergunta começasse assim, essa é uma pergunta a mais para explicar para quem está assistindo o nosso programa, tá? Aí começa a pergunta e a resposta que a gente vai ter vai ser algo que os jornalistas já sabem. Tá? Agora, quando normalmente eles imaginam que o público não sabe alguma coisa, eles explicam. Tem a introdução e depois tem a pergunta. E a pergunta me parece de verdade alguma coisa que os jornalistas estão querendo saber, ou eles imaginam que é assim que vão conseguir confrontar o Glenn Greenwald para que ele fale alguma coisa, para que você vá puxando até que saia alguma coisa ou algo que vire notícia.
e que não foi o caso. Se você viu o programa, você sabe exatamente do que eu estou falando. Agora, se você acompanha tudo em tempo real praticamente, se você está sempre muito bem atualizado, não vale a pena você assistir o Roda Viva, porque todas aquelas perguntas, todas aquelas discussões é basicamente o que está sendo dito e o que está sendo discutido até então. São as mesmas perguntas e o Glenn, obviamente, acaba dando quase sempre as mesmas respostas. Como, por exemplo, o jornalista do Globo questionou para ele qual é a prova que o The Intercept Brasil tem de que nenhuma mensagem foi alterada, mesmo que minimamente. Qual é a prova? E aí o Glenn responde, inclusive, para ele que a mesma prova que ele tinha quando trabalhou com o Globo e mostrou um outro vazamento que ele tinha. Ele segue o mesmo processo de validação daquilo ali, o mesmo processo de checagem da notícia, porque ele não vai noticiar qualquer coisa. E aí você vê a cara do jornalista de paisagem ouvindo aquela resposta, porque o mesmo trabalho que o Glenn fazia antes com o jornal do cara é o mesmo que ele está fazendo agora. A diferença é que agora o cara está duvidando do que ele está noticiando, ele está duvidando das publicações e imaginando que pode ser que alguma coisa ou outra tenha sido adulterada. E a pergunta é válida, de novo, o Glenn tá ali para ser questionado mesmo. Agora, tem perguntas que é difícil de contextualizar, como por exemplo um dos vídeos que uma jornalista pergunta para o Glenn, por exemplo, não é mais fácil você demitir todos os jornalistas e contratar meia dúzia de hackers? Então, já que é assim que o jornalismo funciona, recebe essa informação que foi obtida de maneira criminosa e aí o jornalista divulga, não é mais fácil você demitir os jornalistas e contratar meia dúzia de hackers? Esse tipo de pergunta é até difícil de tentar entender. O Glenn, por exemplo, quando recebeu essa pergunta, falou: oi, desculpa, como? Eu não sei se ele ouviu ou se ele realmente não entendeu. Porque eu também não entendi a pergunta na hora que ela falou. Eu falei, não, peraí, eu não acredito que ela está questionando isso. Porque me parece, às vezes, que não era só para esclarecer para o público. E também o objetivo não era colocar o Glenn na parede para questionar ele, de novo. Aquilo ali é uma roda de perguntas, não é para ser amigável, não é para eles dar a mão e ficar rindo, fazendo piadinha. Não, é para o Glenn ser questionado e para ele falar absolutamente tudo. Ele vai ser espremido ali para que ele fale absolutamente tudo sobre todos os assuntos que aqueles que estão ali, aqueles que foram convidados para fazer perguntas, achar que deve ser questionado. É simples. Agora, demitir todos os jornalistas para contratar meia dúzia de hackers, qual é o objetivo dessa pergunta? Qual é aonde ela gostaria de chegar? Ela gostaria de ouvir do Glenn, acho que seria interessante. Por que não fazer na faculdade de jornalismo uma matéria ali, ou algumas matérias, só sobre como hackear as coisas? Eu não sei o que a pessoa imaginava que viria de resposta. Porque senão eu fico tentando entender, porque senão eu vou imaginar que a gente está num momento preocupante da nossa história, onde nós temos jornalistas formados fazendo uma roda para atacar um colega de trabalho na fogueira. E essa é uma das alternativas a que eu de verdade eu não acredito. Eu não acredito que seja isso. De alguns jornalistas, isso é verdade, isso acontece, é só você ligar de novo, por exemplo, na Jovem Pan, você vai encontrar facilmente colegas de profissão tentando tocar Glenn Greenwald na fogueira, tentando colocar um colega que está fazendo o trabalho dele, exatamente o trabalho que esse cara deveria estar fazendo, na fogueira. Não sei se é um pouco de inveja, não sei se é porque realmente vestiu a roupa Bolsodória, se for em São Paulo, por exemplo, e não pode tirar de jeito nenhum, e aí vai defender o governo até o final, vai afundar junto com o governo, não sei, ou se é pura maldade mesmo, enfim. Eu queria saber o que você acha disso, se você viu esse programa do Roda Viva do Glenn Greenwald. Eu de verdade acredito que seja mais o perfil do programa, você tem que colocar a pessoa contra a parede, você tem que questionar, você tem que espremer tudo dela. Mesmo que algumas perguntas ali não sejam justificáveis, mesmo que algumas perguntas não tenham explicação lógica.
Ainda assim, eu entendo que é válido, mas me preocupa, porque às vezes parece que o objetivo mesmo é colocar o colega de trabalho na fogueira, porque parece que esse cara tá fazendo alguma coisa de errado, parece em alguns momentos que esse cara tá fazendo algo que não deveria ser feito, e de novo, se você imagina que o público não sabe, deveria ter aquela introdução. Eu sou formado ou eu sou formada em jornalismo, eu entendo que e sei que deveria ser feito dessa maneira, dessa maneira e dessa maneira, como você fez, ou se discorda, diz que não. E aí, porém, eu tenho que fazer essa pergunta para o público que está assistindo em casa. Começa a pergunta. Isso não foi feito. Ficou de verdade parecendo que eram as pessoas ali querendo colocar o colega de trabalho na fogueira. Não sei. Vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal. Primeiro comentário fixado. Eu vou deixar o link pro Apoia-se, minhas redes sociais. Até um próximo vídeo. Tchau.